como que foi aquela loucura lá, hein? Foi o dia mais tenso da vida. Pra quem não sabe, o policial do Senado tava lá no Senado quando a gente teve É, uma série de invasões lá no 8 ou 9 de janeiro. foi 8 de janeiro. Como que foi lá? Da Então, visão do policial legislativo. assim, na minha visão, de trabalho, todos os serviços que eu passei, olha que na BIM eu já fui para uns lugares tensos, viu? Mas eu nunca tive um dia tão tenso assim na minha atividade profissional. Primeiro que eu estava em casa, eu estava de folga, né? E eu tava deitado, eu lembro que eu estava deitado no sofá da minha sala assistindo com minha namorada um filme, uma série. E aí meu chefe me liga, falou, Diego, invadiram o Senado. Vem pra cá agora. Aí eu, pô, tô indo, eu desliguei, já pedi para ligar na CNN, tava transmitindo ao vivo, enquanto eu me equipava, né? Colocava o uniforme operacional. E aquela sensação é muito, porque você via muita gente, um mar de pessoas. E eu sei que o efetivo da Polícia Nacional é minúsculo. O efetivo da Polícia Nacional são cento e poucos policiais, sendo que depois da posse do dia primeiro, muita gente que estava com férias vencidas teve que tirar férias. E também muita gente que não pôde, que não podia tirar recesso em dezembro por causa da posse, teve que tirar recesso. Então tinha muitos policiais fora de Brasília. Então nosso efetivo, assim, no máximo, chegaria a 50 policiais no dia. Mesmo a galera que tá em casa, teve gente que trabalha de férias, cara. Teve gente que tava de férias e tava em Brasília e foi lá trabalhar. E aí, eu disse, cara, porra, hoje eu posso não voltar para casa. Me viu assim, sabe? Porque aquelas pessoas que invadiram, você não sabia se elas estavam com arma de fogo, por exemplo. Porque muitos deles eram CACs, muitos deles tinham acesso à arma de fogo. A gente tem que lembrar do contexto. Poucos dias antes, houve uma tentativa de colocar uma bomba lá no aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro. Houve algumas ameaças de alguns elementos armados a autoridades. Então a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Dias antes aqui no setor hoteleiro também teve uma arruaça aí também. Pois é, no setor hoteleiro, colocaram fogo em carro. E a sensação foi essa, cara, eu vou sair de casa hoje. Eu sei que muitos policiais militares passam por isso todos os dias, né, especialmente em algumas regiões como Rio de Janeiro, né? Mas eu nunca tinha passado por isso. E, no caminho, eu acho que assim, eu acho que minha ansiedade meio que atacou assim, né? Eu respirava fundo, mas foi. Cheguei lá, não sabia nem por onde eu entrava, porque eu não sabia quais eram as áreas que tinham sido invadidas. Então, não tinha comunicação. A comunicação parou. De celular, tava todo no rádio, né? Eu tava sem um rádio. O rádio tinha ficado no trabalho. Então, cara, eu disse, não, eu vou pela VN2, eu entrei sem saber, porque o risco também era, pô, nego arregaçar meu carro, né? Eu não sabia por onde é que eles tinham invadido, aí eu consegui estacionar o carro, o veículo, e ali a gente subiu lá pro Salão Azul para dar o primeiro combate. E o momento mais tenso foi aquela batalha do Salão Azul. Vocês devem ter visto no Fantástico. Houve ali a Buddy Kendall, meu colega do Ricardinho, gravou aqueles momentos. Eu estava do lado dele, eu era um daqueles policiais que estava naquela linha ali da frente. E tudo que você imaginar veio na gente. Desde extintor, ponta-leite, aqueles ponta-leite de aeroporto, né? Aquele negócio é pesado, gente, pesado. Eu tenho até um vídeo aqui de um que eu tava com a viseira levantada do capacete. E, cara, aquele negócio ia no meu rosto. Um ponta-leite, o cara arremessou com muita força. Só que eu consegui perceber e segurar no escudo, né? Então, eu cheguei lá, pra você ter ideia, eu cheguei tão no sanhaço que eu esqueci de colocar meu colete. Meu colete ficou na minha sala. Aí minha amiga disse, porra, você tá sem colete, volta lá. Porra, voltei, peguei o colete. A sua cabeça, ela foi muito insano o que a gente viveu ali, né? E ali a gente segurou o máximo que deu, só que eles quebraram o vidro do salão verde pro salão azul. O salão verde é da Câmara, é para o salão azul do Senado, tá, gente? Eles pegaram aqueles, como é que chama? Não é sprinkler, aqueles mangueiras de incêndio, né? Me deu um branco agora, hidrante. E aquele jato d'água tem uma força muito grande, aquele jato d'água entrava no meio dos nossos escudos e respingava no nosso rosto, era difícil de enxergar, porque o capacete, com os gases no ambiente e também aquela água misturada com os gases formava como se fosse uma poeira aqui no capacete. E você passava a mão, aquele negócio manchava, então era difícil de enxergar, inclusive. Um momento muito tenso. E a gente não teria perdido o Salão Azul se não fosse
duas bailarinas, não bailarinas como vocês conhecem, né? Mas são duas granadas lacrimogêneo que elas são muito intensas. Elas não são para serem, elas não podem ser usadas em ambientes confinados, em ambientes fechados. Inclusive, teve aquele evento lá da Polícia Rodoviária Federal, daquele cara que morreu, foi com a dessa. E duas eles jogaram para o nosso lado. Eu não sei como é que eles tiveram acesso a isso. Acredito eu que, pelo que eu ouvi falar, pegaram de algum policial, não nosso, né, não policial do Senado, que eles jogaram para o nosso lado. E aí jogaram as bailarinas do nosso lado, duas. E aquilo ali inundou o ambiente de gases tóxicos, né, de gás lacrimogêneo. Ficou irrespirável o ambiente, ficou insuportável. Eu não conseguia mais respirar. Eu fui um dos últimos a sair. Quando a gente viu que não dava mais para segurar, a gente tinha que recuar, eu já não conseguia mais respirar, eu não conseguia respirar pela boca, isso aqui trava, né, a sua respiração, a traqueia trava, eu não conseguia puxar pelo nariz. E você vai, e toda aquela situação fica mais difícil de respirar, né? Você tem que correr, você tem que... Aí eu lembro de grudar aqui num colete de um brigadista e fiz só com os olhos para ele, que eu não estava respirando. Aí ele fez uma massagem cardíaca em mim. Me tirou dali da situação, fez uma massagem cardíaca em mim para eu voltar a respirar. Me levou para um local que tinha oxigênio, né? Que tinha vento circulando, que era um jardim de inverno. E eu recuperei e voltei para nossa outra linha, que foi, quando a gente recuou, a gente fez uma linha do Salão Azul para o Túnel do Tempo. E ali nós protegemos o Túnel do Tempo. Quem não sabe, todos os gabinetes parlamentares do Senado são ali com acesso pelo Túnel do Tempo. Então, nenhum gabinete de senador, tirando da presidência, nenhum gabinete de senador foi invadido. Tá? Nós protegemos toda a região do... Protegemos assim, mais ou menos 80% do Senado. Né? E nós seguramos por 4 horas toda essa tensão. Então foi um dia marcante. Eu nunca vou esquecer. Eu passei, Vitor, umas 2 semanas sem dormir direito. Porque você dava para dormir e vinha, sabe? Eu sonhava com isso. E foram umas 2 semanas assim, vivendo. Até porque não foi só o dia 8, foi o pós-dia 8. O pós-dia 8 a gente tinha que identificar, investigar. Então foram 15 horas de trabalho por dia, final de semana, de sábado e domingo. Janeiro e fevereiro inteiro foi nisso aí. Foi muito trabalho. Graças a Deus agora deu uma acalmada, mas esse início de ano, nossa senhora, começou tenso pra gente lá no Senado. Espero que os policiais novos venham logo para nos ajudar. A gente tá precisando muito deles. Cara, 4 horas é muita hora, hein, nessa situação aí. Respirando mal, tenso pra caramba. Tendo que... O Júlio Ponte, eu entrevistei ele um dia após, tá? No dia seguinte, assim, ele falou comigo. E ele falou, cara, as comitivas, quando vêm aqui no Brasil, quando visitam o Senado, elas trazem presentes, né? Aqui uma estátua, uma escultura do meu país, de Angola, Kuwait, Itália, enfim, uma lembrança, né? Oficial. Ele falou, tudo aquilo virou objeto para jogar na gente. Na polícia do Senado. E, cara, e mesmo assim, né? Acaba que vocês receberam muitas críticas. E aí, o Diego tá aqui respondendo por ele, CPF, não pela polícia, né, instituição. Como que você se sentia assim? Você via a galera, teve a questão da foto, quero que o Wallace venha aqui um dia, vou convidar ele. O Wallace tem que vir aqui. Inclusive, enfim, minha opinião pessoal sobre isso, eu dou no dia que ele vier aqui. Mas como que você se sentiu? Então, é porque muitas pessoas, elas se sentem autorizadas a falar da atividade policial sem conhecer a atividade policial. Imagina uma situação em que você tem 50 policiais contra 1.500, 1.600 invasores. Não, é impossível, gente, naquele momento você prender. Se eu for prender alguém ali, eles vão se voltar com mais raiva ainda contra os 50 policiais. Numa situação dessa em que você tem um efetivo muito menor do que o número de invasores, você tem que fazer o possível para evacuar, para que essas pessoas saiam, para você reduzir o número. E aí sim, os que ficarem, você já tendo uma proporção de número por mais ok, nós prendemos 39 pessoas, éramos 50. Foi quase uma prisão por policial. Mas até chegar nesses 39, houve muita negociação, gente. Tinha negociação para que eles nos entregassem materiais que poderiam ser usados contra nós. Então houve negociação, pega ali, você pode pegar ali, por favor, aquele negócio lá, o extintor, aí o cara trazia pro nosso lado. Íamos plotando quem eram os mais amenos, os mais tranquilos, né? Aqueles que tinham um maior apreço pelos policiais. Então tudo isso é negociação, gente. Né?
e vai negociar todo mundo, porque são 39, são 50 policiais contra mais de mil invasores. E aquele momento da foto foi um momento, foi um grande azar, na verdade. Porque o Wallace, o Wallace foi fantástico, eu estava do lado dele. Ele passou por tudo isso que eu passei, ele estava do meu lado na linha, e ele foi destacado para fazer negociação no plenário. O plenário do Senado estava invadido. Só que, gente, o plenário é o coração do Senado. E, para você ter ideia, tem câmera ali no plenário que vale mais de R$500 mil, valor de um apartamento. Tá? Sem falar outros objetos e assim, sem falar o simbolismo do plenário, como você bem destacou. Então, essa galera, o Wallace mais 2 policiais, eles foram muito felizes porque não houve praticamente nenhum dano ao plenário. Sabe o que danificaram no plenário? As portas de vidro. Não quebraram absolutamente nada dentro do plenário. Só as portas, uma mesinha lá de madeira que tinha, por causa da negociação. E aí, numa dessas invasoras ou com as quais houve a negociação para ela sair, porque, gente, até então a preocupação era diminuir o tanto de pessoas aí no Senado, diminuir para depois prender. E, logicamente, identificar, porque não tinha body cam, tinha câmeras no Senado, a gente sabia que essa galera ia ser identificada, a gente ia identificar essa pessoa. Mas no momento a gente tinha que diminuir o dano e o risco à nossa vida, à vida dos invasores, né? E deixar, logicamente, para ter uma solução mais profícua no tempo certo. Então o Wallace conseguiu negociação. Quando ela decidiu sair com um grupo dela, não foi só ela não, tá? Ela estava com um grupo. Ela pediu uma foto. Vou sair, mas você pode fazer uma foto comigo? E no procedimento de negociação, gente, você cria uma afiliação para a pessoa fazer o que você está pedindo. Né? A gente vê muito ela está superior a você, ela tem mais número. Ela se acha mais poderosa porque são 1.500 contra 50. Né? Então, nesse caso, ele fez a foto, só que no que ela fez uma piadinha. E ele riu da piada que ela fez. Cara, e a mulher tirou a foto lá nessa hora da negociação, em que ela fez a piadinha, que ele riu para conquistar a confiança dela. E essa foto, a mulher postou, enfim, virou tudo aquilo que saiu na imprensa. Cara, mas eu tenho um vídeo do Wallace, eu vi os vídeos de ele prendendo invasores, dele dando chave de pescoço, postou. Então, assim, não tem um questionado da atuação dele. Quando teve que negociar, ele negociou. Quando teve que prender, ele prendeu. Quando teve que combater, ele combateu. Então, foi uma brilhante atuação. Tá? Mas muita gente fala da atividade policial sem estar na pele do policial. E aí, hoje em dia, as pessoas falam isso. Gente, não é só por partidarismo. Então, se eu sou de uma linha ideológica, eu vou, e aquilo é a favor da minha linha, eu vou falar. Então, as pessoas são usadas como meras engrenagens, né? ou como, não se importa com a vida dessa pessoa. Não vou me importar com a vida do cara, se ele vai ficar deprimido, se ele... não, eu vou proferir ódio em rede social. Infelizmente é assim, o mundo hoje está assim.